Olá, graça e paz de Cristo Jesus para a sua vida, para a sua família e para o seu lar. Sou Joel Boiter, coopero com a Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, em subsede, Santa Helena, Paraná, e nesta oportunidade quero lhes trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. Lhe convido a abrir o exemplar da Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 19, e apenas o verso de número 15. Jeremias, capítulo 19, verso número 15. Farei uso da tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Antes mesmo de adentrarmos no assunto, em pauta, que eu quero compartilhar com cada querido que nos acompanha através deste vídeo, quero lhe convidar a fazer uma breve oração, onde estaremos apresentando o nosso coração a Deus e pedindo que Ele esteja ministrando a nossa alma. Oremos. Pai querido, nos encontramos diante da Tua presença, em humildade, em dependência, em confiança. E pedimos em nome do Teu Filho Jesus, fale ao nosso coração através da Tua palavra. Ministre da Tua graça e da Tua misericórdia. Ministre, Senhor, sobre nós o Teu poder, a unção do Teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, de fato, realizar, possamos atender, possamos cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, existe um pecado que é mais significativo do que o adultério, que é mais significativo do que o incesto, que é mais significativo que a fornicação, e tantos outros pecados que nós encontramos registrados na Bíblia e que nos assustam, que nos espantam. Pecados estes que, ora praticados, destroem a vida das pessoas, arruinam o seu interior. Essas pessoas ficam inicialmente perturbadas, depois elas acabam se culpando, se condenando, mas tem um pecado que é mais perigoso do que todos estes. Certa feita, Jesus disse que era mais fácil um camelo entrar numa passagem tão estreita como o furo de uma agulha, do que uma pessoa abastada, uma pessoa cercada de bens, uma pessoa cercada de comodidades, entrar no reino de Deus. E eu quero falar sobre esse pecado, é o pecado da incredulidade. A Bíblia aqui usa uma palavra dura, endureceram a cerviz. É uma palavra sinônimo para incredulidade, para desobediência, para desatenção, para aquilo que Deus está pedindo para uma pessoa fazer, mas por uma força ou por outra, ela não realiza. E por isso ele se torna grave, porque essa pessoa, ela acaba desperdiçando o seu tempo e a sua vida para o propósito de Deus, para atender o objetivo de Deus. E quando ela vem se deparar
com essa triste realidade, já é tarde demais. O profeta Jeremias aqui já traz uma palavra com quem não tem mais oportunidade. Deus estava trazendo a ruína sobre a nação de Israel. Mas a minha pergunta, ela é a seguinte: todas as pessoas sabem que Deus existe. E a grande maioria delas não se aproxima, não porque elas não acreditam em Deus, elas acreditam na existência de Deus. Mas o que impede delas irem até uma casa de Deus, uma igreja, se tornarem membros ativas, é porque elas sabem que para servir a Deus existe uma conduta, uma ordem de conduta que afetará diretamente a vida delas. Elas deixarão de ser donas de si mesmas para obedecerem a um conjunto de regras, a um conjunto de instruções, de princípios que as levarão a ter uma vida diferente daquela que elas gostariam de ter. Então, atentamente nós podemos observar que aqui tem uma sutileza. As pessoas estão cometendo o pecado de ignorar a sentença que existe para aqueles que não querem seguir e obedecer a Deus. E por isso esse pecado, ele é mais perigoso do que o pecado do adultério, do pecado do incesto, desses pecados que nós consideramos grandes pecados, ou pecados capitais. Porque as pessoas que cometem esses pecados, elas quase que de imediato elas se sentem arrependidas. Elas se sentem tocadas. E elas se humilham e elas buscam se consertar perante Deus e perante as pessoas que elas afetaram. E nós sabemos que na eternidade, lá nos céus, existirão muitas pessoas que aqui no mundo foram prostitutas, muitas pessoas que foram aqui no mundo homossexuais, muitas pessoas que foram aqui adúlteros, mas lá não encontraremos tantas pessoas que aqui nesse mundo foram hipócritas. Porque existem pecados que impedem da ação do Espírito Santo de Deus convencê-las de que elas são pecadoras e precisam do perdão de Deus. E a incredulidade tem essa característica, ela impede da pessoa reconhecer que ela precisa de Deus. Ela simplesmente ignora, ela simplesmente faz de conta que Deus não existe, mas ela sabe que Deus existe. Mas por razões que enganam ela, que fazem ela se sentir, que fazem essas pessoas se sentirem seguras, quem sabe porque elas estão cercadas de todos os benefícios que essa vida lhes oferece, e que elas estão usufruindo tudo isso, e talvez até não são pessoas ruins, não são pessoas que cometem pecados grotescos, mas são pessoas que cometem o pior de todos os pecados, o pecado de ignorar, de não ouvir o convite de Deus, que nos chama ao arrependimento pela fé, pela confiança em Cristo Jesus. E por isso nós estamos desprovidos da única oportunidade que nós temos da graça salvadora, redentora e salvadora de Jesus Cristo, porque nós simplesmente não aceitamos ou não acreditamos de que existe um juízo, de que existe uma condenação. Fazemos de conta que isso não existe, que isso não é verdade, que isso não é real. E continuamos com a nossa vida. O texto ele diz assim: assim diz o Senhor. Então aqui, esse texto não foi dito, foi escrito por Jeremias, mas não foi literalmente de liberdade de Jeremias. Foi Deus que pronunciou essas palavras. E a palavra diz que Deus não é como o homem, ele não volta atrás, ele não mente, ele não muda conforme as estações, ele é inalterável.
Então, o que eu quero nesse momento lhe dizer é, talvez você tenha que dar atenção. Eu tenho lido as notícias esses últimos dias e tenho me apavorado com a quantidade de jornais que estão usando esse coronavírus, essa doença, esse vírus, essa enfermidade, para produzir medo nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que Deus está usando essa deficiência, vamos dizer assim, esse erro da publicidade, da mídia, para despertar você, para lhe dizer que a vida, ela, assim como tem o seu início, tem o seu fim, mas que existe uma prestação de contas. Todas as pessoas que vieram à existência um dia prestarão contas com Deus. E hoje Deus está dando oportunidade para todas as pessoas. Todas as pessoas têm oportunidade de adquirir um exemplar da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de ouvir a ministração da palavra de Deus, de fazer a correção em todas as áreas que a palavra de Deus instrui que existem erros e que precisam acertos. Todas as pessoas, indistintamente. A Bíblia já foi traduzida praticamente para todos os idiomas. Mas não são todas as pessoas que estão dando tempo para isso. Elas estão trocando esse tempo pelos prazeres desta vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esse tempo vai acabar. Esse coronavírus apenas está dizendo que nós somos falíveis, que nós somos perecíveis, que nós não estamos aqui para sempre, que nós vamos deixar esse mundo para um dia estar eternamente em outro lugar. E queira Deus que você tenha feito a escolha certa, porque esse tempo pode ser breve. E o tempo de acerto, o tempo de ajuste, o tempo de estar preparado, o tempo de fazer, de honrar a Deus, de aceitar a palavra de Deus, não é na eternidade. É hoje, é em vida. Por isso eu lhe convido. Por maiores que sejam seus pecados, não permita que nenhum deles tenha influência sobre a sua vida e principalmente esse pecado tão perigoso que quer impedir que você ouça a voz de Deus, que você aceite a orientação dele. Deus, ele já providenciou o castigo para o pecado. Ele não quer punir o pecado na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ele já providenciou. E essa providência se chama Cristo Jesus. Ele foi morto em meu e em seu lugar, no lugar de todas as pessoas que o recebem como Senhor e Salvador. Mas as pessoas que não o recebem, que o ignoram, que simplesmente fazem de conta que ele não existe, essas pessoas serão punidas por cada pecado. E o pecado, o principal pecado que as condenou foi o pecado de ignorar a voz de Deus. Por isso, eu quero nesse momento, eu quero primeiro agradecer pela a sua atenção, por esse tempo que você separou para ouvir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E quero agora fazer uma oração encerrando esta oportunidade. E nessa oração, a minha oração será que você não retarde, que você não tarde, que você aceite o compromisso de que Deus está te chamando para uma correção. Deus está te chamando para você se humilhar. Deus está te chamando para você se arrepender dos seus pecados. Para você se humilhar, não perante mim, não perante uma denominação, mas perante Jesus Cristo que morreu por você na cruz. Foi condenado pelos seus pecados na cruz. E você reconheça cada um desses pecados e peça o perdão dele e receba dele a salvação. Oremos. Pai querido,
Estamos diante da tua presença, diante do teu altar, diante, Senhor Deus, da tua palavra, que é muito clara, que o Senhor trouxe juízo sobre todos aqueles que tinham endurecido o seu coração, todos aqueles que não tinham dado ouvidos à tua voz. E por isso, Pai, desperta agora o coração, a mente de todos aqueles que estão fazendo de conta que o Senhor é mudo, que o Senhor não fala, que o Senhor não convence, mas traga, Senhor Deus, o entendimento necessário na vida dessas pessoas, que se chama arrependimento. Traga, Senhor, esse entendimento na vida dessas pessoas, que esse mundo é perecível, que esse mundo vai deixar de existir, que essa vida vai dar lugar a outra vida. E se nós não nos preparamos, se nós não nos humilhamos nesta vida, se nós não invocamos o teu Filho Jesus Cristo nessa vida, para o perdão dos nossos pecados, a incredulidade nos levará para a perdição e para o juízo eterno. Mas tenha misericórdia, Pai, desta presente geração. Sei, Pai, que muitas pessoas estão com medo do coronavírus, mas elas não têm medo da tua voz. Que nesse momento elas possam temer ao Senhor e possam, Pai, humildemente buscar a tua presença. É a minha oração, Pai, que eu faço em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus está dando mais esta oportunidade. Não desperdice ela, mas abrace ela com as duas mãos, com seu coração, com a sua alma, com seu espírito, e se entregue completamente a Ele, através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração, para a glória e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.